curioso, porque a nossa questão aqui é mais imóvel urbano, né? Que a gente trabalha, né? Uma questão curiosa é que o produtor rural, dependendo do porte que ele está, né? Do estágio que ele está, às vezes, por mais que ele tenha um deságio ali de 60%, 50%, mesmo assim não faz sentido aquela propriedade para ele. Né? Porque, sei lá, por questões de logística, por questões de tamanho e tal. E isso acaba limitando bastante, né, uma oportunidade, por exemplo, de uma fazenda, se ela é pequena, se ela está isolada entre duas grandes fazendas e tal. Eu queria que você tocasse nesse assunto aí, que foi uma questão que nos chamou bastante atenção a respeito do agro. Você fala no perfil do produtor. Do produtor, não do investidor. O que acontece muito muitas vezes o produtor ele prefere fazer a aquisição de um terceiro que já arrumou. Então você tem a figura do investidor e do produtor, porque a gente eu tive que conceituar e dividir, que eu estava falando antes. Mesmo o produtor investidor, que é aquele com o espírito desbravador, né? Tipo o pessoal que subia lá para o Mato Grosso com motosserra para abrir área, para plantar. Pistola, trocava tiro, né? E a gente, nessa série, a gente vai poder ter o prazer de ir nas fazendas e coisas. Enfim, em ter essa visão deles, né? Dessas pessoas que ainda estão ouvir um pouco deles. É a história, a nossa história, né? História do Brasil, da agricultura, é muito jovem. Então, muitos deles preferem que você compra e eu te recompro a preço de mercado. Então, só para a gente dar nome aos bois, então esse é o investidor produtor, é o desbravador. Investidor produtor, exatamente. É o desbravador, né? O cara é o empreendedor. Exatamente, Certo. E tem o investidor, que é o cara que vai especular. Mas ele especula qualquer coisa, só que no agro... Eu vejo muito em São Paulo, fazenda. Uma vez eu recebi uma fazenda gigante lá no Mato Grosso. Aonde no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Aonde? Não, no Pantanal. Eu falei, bom, mas aí também é difícil. Né? Porque aí você vai ter... Tu vai ter criação de capivara lá. Você vai ter um público muito específico. Sim, então, por exemplo, quando você compra um distress em São Paulo, de um urbano, comprei um apartamento em São Paulo, sei lá, paguei... É a média. Paguei 300 mil, vale 1,5 milhão. Ok? Realizei, tomei o imóvel é meu. Agora eu não vou querer renda com ele. Muitos preferem a renda da fazenda, fazem para isso, tá? Rentabiliza mais do que qualquer coisa. O arrendamento. Mas depois a gente fala sobre isso. Certo. E aí o pessoal, quando você coloca um imóvel à venda em São Paulo, por exemplo, você vai ter ali pelo menos, 10 milhões de opções, 20 milhões, 45 milhões de habitantes do estado, né? Obviamente que não é todo mundo que vai poder comprar. Sim. Mas a renda média você vai vender ele. Porque o cara vai financiar, vai comprar o imóvel, tá ali, um belo apartamento. Vai dar um outro um bairro bom. Quando você compra uma fazenda, aí começa a ter problema. Porque se você comprar uma fazenda muito pequena, eu tenho perfil de cliente que não compra. A maioria não compra. Ele só vai comprar se for na região dele. Aí você entende por que eu tenho que olhar antes o ativo. Sim. Os fundos buscam os ativos da carteira. Esse aqui tá barato, dá para cá. Esse aqui não sei o quê. Esse aqui nós negociamos bem. E a desova depois disso aí, como que fica? Sim. Como é que eu vou vender isso aí? Adianta ter um eu design, sempre avisei, eu sempre quando nas reuniões que eu fazia e que eu faço eventualmente, eu digo, olha, beleza. E vai vender para quem? Sim. Vai ficar com a fazenda? Uma fazenda muito grande, a gente sabe que tem fundos grandes aí que compraram, que eles têm empresas que arrendam. Fundos internacionais colocam em grandes grupos que arrendam. Mas a gente está falando de fazenda de bilhão, de 20, 30, 40, 50 mil hectares. E que também tem um público resumido para fazer aquisição. Sim. Entendeu? Então, assim... É um mercado muito... Esse é o risco. Aí você vê o cara reclamando. Porque eu comprei fazenda, não vendo. Eu vendo 10 apartamentos. Mas é óbvio que vai vender 10 apartamentos. Aí você comprar uma fazenda lá em São Félix, Tocantins. Só tem um fervedouro para entrar dentro lá para tomar banho. Não tem nada. Muita areia. Não tem restaurante, tem nada. Tem que dormir no carro. Poxa, o carro atola. Cara, entendeu? Mas aí essa minha caminhada de poder rodar pelo Centro-Oeste praticamente todo e as regiões produtoras e em desenvolvimento,
né? E que é uma região que a gente está brincando, Sim, mas sim, parte sim. do Jalapão Demais. está se desenvolvendo Demais. hoje e terras, obviamente que ela é um outro perfil de terra, mas terras que elas têm possibilidade de agregar valor. Então, você tem que rodar e conhecer. Para o cliente falar assim, Marco, eu quero uma fazenda lá em Redenção, em Santa Maria das Barreiras, eu quero uma fazenda, sei lá, em Água Boa, em Barra do Garça, em Nova Mutum, em Sinop, seja onde Lucas for, do na Rio Chapada dos Guimarães. Então, assim, aí você vai conseguir direcionar o foco e 100% de sucesso. Não tem erro, porque a gente calcula risco. E o nosso risco, via de regra, é tempo. Porque a gente jamais vai colocar o cliente num risco de perder. Nunca vou fazer isso, até porque a minha imagem, a nossa imagem da empresa, sim, jamais vou fazer isso aí. Então, a gente minimiza risco e olha para o negócio como um investimento. E